Ok, vamos começar pelo fracasso, obrigado. Vamos começar pelo teu pior fracasso. Obrigado por me lembrar, já não estava a lembrar. Sim, foi na Pontinha. O espaço chamava-se Espaço Cave. Começámos uma vez por mês, fazíamos noites de stand-up comedy. Esgotava sempre, muito antes. E tinha também 70 lugares, 70 e tal. E Cabo Verdeano, já sabes, nós apertamos bué. E de 70 passamos para 80 e tal pessoas. E se cabe 80 e tal, é 80 e tal. E então começámos, acabou por ter uma inundação, chuva, e então os custos eram altos e o proprietário disse que não valia a pena. Infelizmente, mas era uma cena que estava a desenvolver bué, estava a correr bem. Até tivemos um brasileiro e estavam pessoas do Lisboa Comedy Club a quererem vir para o Crioulo Comedy Club. Eu gosto de fazer em crioulo porque consigo expressar muito melhor e consigo estar em palco, consigo desembaraçar muito melhor em crioulo do que em português, porque a forma de pensar, a forma de eu fazer comédia em crioulo é diferente da forma de eu fazer comédia em português, ou seja, eu não consigo pensar da mesma forma. Se eu traduzir as coisas que eu faço em crioulo, em português não tem muita piada, porque tem uma situação cultural, tem vivências, tem a proximidade com, sei lá, o clima, o país, então a língua, que é também muito importante, e nós estamos a tentar fazer as pessoas rir com palavras, e se eu tenho que estar muito dentro, eu tinha que mudar o chip. Eu antes de estar na SIC, estava a estudar comunicação no Isqueté, e eu trabalhava nas limpezas, e eu saí de limpar a casa de banho no ginásio para passar para a SIC, para um ponto de escritório com uma mesa com um telefone. E para mim aquilo foi das melhores experiências e uma maior oportunidade da minha vida. Mas só que às vezes há coisas que são bom o suficiente para não te aperceberes que podes ser muito mais. Queria crescer como uma pessoa que gosta de criar conteúdos, não tinha tempo, às vezes chamavam-me para espetáculos e eu tinha que, este mês já tirei 2, 3 dias, não posso tirar mais, então recuso espetáculos e eu adoro viajar, tudo pago, vou comer, beber e depois subo a um palco e levo as pessoas a ir ao meu show e fazer um espetáculo e as pessoas rirem, é uma sensação bué da fixe. Eu comecei-me a sentir um bocadinho preso. Desde 2016 eu ouvia podcast, mas por questões também de condições, não tinha condições de fazer um podcast, era só áudio, gravei com o telefone, ainda hoje tenho aquele episódio, mas fica aí como recordação. Mas este podcast, o Converso, surgiu mesmo por acidente, digamos assim. Comprei um microfone, depois comprei outro, depois já tinha uma câmera e eu pensei, eu consigo fazer um podcast, já tinha luzes, só de coisas que eu fui adquirindo para fazer os meus vídeos. Então eu percebi, acho que consigo fazer um podcast, por que não? Então, comecei e foi assim. Sim, a ideia era essa, fazer coisas para cabo-verdianos em crioulo, mas também não se prende só a Cabo Verde. Eu sei que o nosso mercado também é pequeno e então pronto, tenho o Gilmário, também fiz com o Dom Quicas, tento sempre levar pessoas e pronto, é um podcast cabo-verdiano. Isso é uma cena que tem que estar sempre presente, mas não se restringe só a Cabo Verde. Eu só vou falar com cabo-verdianos, não, eu vou falar com toda a gente, mas Cabo Verde é sempre presente. Tento sempre melhorar ou puxar um bocadinho mais do que aquilo que já tinha feito, como, sei lá, o Latária News, que é uma rúbrica que eu tenho em que pego em notícias, sei lá, posso dizer parvas, coisas que têm piada em si, e meta no programa e faço tipo uma espécie de isto é gozar com quem trabalha. E eu faço isto há 5 anos eu fazia essa rúbrica, mas não tinha, se calhar, 5% de qualidade que tem hoje. Quando vou para Cabo Verde não me sinto diferente, sinto-me mesmo rapaz, de que gosto de fazer as mesmas coisas, gosto de estar na minha zona, no meu bar. Latara, curiosamente, nem as pessoas que vivem na praia não conhecem, não sabem onde é que fica Latara. Nem alguns latarienses não sabem onde é que fica Latara e estão na Latara. Agora imagina, é uma rotunda basicamente. Latara é uma zona muito pequenina de, sei lá, 500 pessoas. Eu cresci num ambiente em que não tinha a minha mãe, não tinha o meu pai,
tinha o meu irmão que não parava em casa e então eu sou o fruto do bairro e então eu cresci a tentar fazer os meus colegas tipo contentes, a fazer os meus colegas rir, porque era essa a minha forma de ser aceito no grupo, de pertencer, de ok, não estou sozinho. No início é sempre aquela cena, será que isto estás a fazer a coisa certa, não sei se isto, o que é que estás a fazer, não percebo o que é, em vez de teres um trabalho. Quando entrei para a SIC, a minha mãe foi a primeira pessoa que eu liguei e foi a primeira pessoa, eu saí da SIC, fiz a curva à esquerda para sair, quando eu saí do edifício, peguei logo no telefone, liguei à minha mãe, foi a primeira pessoa que eu liguei, eu estava mesmo a chorar, tipo, foi uma cena. Eu estava bem contente e quando estás muito feliz queres partilhar com a pessoa mais que te é mais querida, então a minha mãe é sempre a pessoa que me vem à cabeça e claramente hoje são a minha referência, a minha mãe e a minha avó, para continuar a fazer coisas e dar orgulho à família, mas hoje vem-me numa outra perspectiva porque já começam a perceber que ok, ele já consegue ganhar alguma coisa, portanto vou descansar um pouco. A minha avó fazíamos mais coisas juntas, mas as pessoas já não vivemos juntos, a idade avança, ela já não está mais com cabeça, mas agora está numa fase mais de ser cuidada para os filhos, para os netos, para ela estar bem. Mas ela gosta de ver, fiz um podcast com ela e ela gostou, gosta de ver os podcasts que eu faço com as pessoas mais velhas também. Mas sim, ela apoia. Por acaso tenho uma família que me apoia muito e às vezes confia e acredita mais em mim do que eu próprio. Cruzei-me com pessoas que acreditavam mais em mim do que eu próprio acreditava em mim. Desde da minha mãe, da minha avó, na SIC, os colegas, pessoas que me contratavam para fazer espetáculos, os meus chefes que eu tive na SIC acreditavam em mim, mandavam-me para a Moda Lisboa, vestido de make-over, lembras? E eu não achava que isso iria resultar, depois o resultado foi bonito, foi giro, foi engraçado. Então é isso, 2025 é isso. Saí, agora estou a tentar acreditar mais em mim mesmo de verdade. O meu trabalho tem que investir em mim, eu tenho que bater às portas. Eu tentei vários sítios, mas não consegui. É uma cena que eu estou a tentar fazer agora. Dia 4 de abril vou fazer um espetáculo. É um espetáculo todo organizado por mim. Tudo, do início ao fim. A Janine, a pessoa que está também responsável comigo, os meus colegas, toda a gente. Basicamente eu e os meus amigos estamos a organizar o espetáculo. E é o primeiro espetáculo assim solo que eu estou a fazer, antes foi sempre com os meus colegas. Faço mais espetáculos fora do que em Portugal, que é uma cena curiosa porque nem os comediantes humoristas portugueses fazem tantos espetáculos fora. E eu, sendo cabo-verdiano e por ter uma diáspora cabo-verdiana tão forte e tão vasta, faço espetáculo em sítios que eu nunca imaginei que ia fazer. Tipo, já fui a Hamburgo, Alemanha, já fui a Berlim, estás a ver? Um cabo-verdiano da latada, uma zona de 400 pessoas, vai fazer um espetáculo em Berlim. É bué da estranho. Já estive na Suíça, Londres, vou agora para Luxemburgo, dia 8 de março. Por desse percurso vou apanhar o melhor e vou juntar. Já tenho um espetáculo, chama Verdianos que conhece limite. Cabo-verdianos não conhecem limites. E vou juntar no melhor e tentar dar o melhor espetáculo possível. Às pessoas que forem e acho que vai ser uma noite fixe. Talvez uma vez por ano, no mínimo, assim, desse género, uma vez por ano, porque a ideia é, se tudo correr bem, fazer espetáculos em vários lugares, final do ano gravar um especial e 2026 preparar outra vez um outro espetáculo.